fazer no dia a dia. A pesquisa que vai se encaixar no seu dia a dia. Outra coisa extremamente importante que vocês têm no curso, mas eu vou mandar de novo para vocês, é isso daqui, ó, trabalhar com os seus professores a importância da pirâmide de William Glasser, tá? Então, olha lá, o estudante que fica só escutando, olha aqui nessa segunda parte, tá vendo, ó? Escutar, ele aprende 20% ouvindo, mas quando ele conversa, ele pergunta, ele relata, ele nomeia, ele debate, ele aprende 70%. Entende? Então, assim, cara, eu mesma, eu tenho uma baita dificuldade de só escutar, eu não consigo só escutar uma aula. Eu preciso escrever, por isso eu sempre indico para vocês, escrevam. Isso é comprovado cientificamente. Quando a gente escreve, o nosso cérebro, ele faz as sinapses de forma mais assertiva, ele aprende melhor. Existem muitas comprovações disso. Então, esse professor, ele tem que ter clareza de tudo isso, para que ele proporcione também essas diversas formas de aprendizagem para os seus alunos. Então, veja que a indisciplina, ela não é só porque o menino é mal educado, porque a família não está presente. Pode ser? Pode ser. Mas não é só isso. E, em primeiro lugar, não é isso. Quantas e quantas vezes o menino vem de uma família super desestruturada, com um monte de problema, mas a escola é um alívio na vida dele. A escola é o momento em que ele tem paz, é o momento em que ele se sente acolhido. Quantas e quantas vezes, ao longo da minha carreira, a mãe chegava lá e falava, meu Deus, eu não aguento mais, como que vocês aguentam esse menino? E aí eu conversava com a mãe e falava, o menino é maravilhoso na escola, como assim? Não, porque em casa ele não obedece, porque em casa ele é bagunceiro, porque em casa ele grita. Falava, você está me descrevendo uma outra criança. Não é a criança que eu vejo aqui na escola. Se você está passando por isso, significa que você está fazendo um bom trabalho. Porque o menino está mais feliz, mais seguro, mais comportado, consequentemente, na escola. Agora, se o menino é tranquilo em casa, se o menino fica feliz em casa, se o menino se sente bem em casa e na escola ele é um problema, do ponto de vista da escola, pode ter certeza de que tem algum problema acontecendo e que você não está conseguindo perceber. Pode acontecer de não ser isso? Pode, mas a chance é muito baixa. A maior parte das vezes, a imensa maioria das vezes, e eu tenho estudado muito sobre disciplina positiva, aliás, estudar sobre disciplina positiva. Eu tenho estudado muito sobre isso e é evidente que quando a criança, o adolescente, o adulto, enfim, ele se sente parte, ele se sente seguro, ele se sente inspirado, ele tem vontade de aprender, o comportamento dele é melhor. Então, o seu objetivo é esse. O seu objetivo é fazer com que o seu professor entenda que se ele pensa ainda que eu sou um ótimo professor porque eu reprovo todo mundo, na verdade só mostra que ele não entende patavinas de educação e que ele é um incompetente se ele quer reprovar aos alunos achando que ele está sendo um bom professor por isso. Isso é incompetência. Incompetência. Isso eu falo com segurança, com tranquilidade. Incompetência é o professor que está em 1800 e bolinha e acha que ser malvadinho, ser um professor que repete todo mundo, quer dizer que ele é um bom professor. Ele é um péssimo professor. Tem muito para fazer para ser um professor mais ou menos. E depois muito mais para ser um bom professor. E isso você tem que mostrar. É seu papel mostrar. Você não tem que passar a mão na cabeça de professor e bagunçar com a vida dos meninos ao longo de décadas. O seu papel é estar ao lado dos seus professores, ser firme com seus professores, ser assertivo, mostrar os dados.
mostrar os estudos científicos nas formações continuadas, mostrando, inclusive, quando esse professor está sendo incompetente, resistente, um mau professor. Porque quando esse professor está pensando em dar aula para reprovar aluno, quando esse professor está ali pensando em vou acabar com a vida dele, agora eles vão ver, tá sendo malvadinho, tá sendo bagunceiro, me aguarde na prova. Esse professor tem que ter clareza de que quando vários estudantes vão mal na prova dele, ele foi um mau professor. E isso é visto no conselho de classe. Se você tem um professor que várias turmas têm uma nota baixa, ele é um professor ruim. Ele é um professor ruim. Ele é um professor incompetente tecnicamente. Veja, quem ensina